Boa noite. Que Jesus nos auxilie o entendimento das lições. Agradecemos por essa oportunidade abençoada do estudo e do esclarecimento, pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem os males do corpo ou da alma. Pedimos o amparo e assistência. Que a misericórdia do Pai se faça presente nos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. É certo termos atitudes que amenizem a dor do próximo? Socorrermos os que sofrem? Estender a mão ao que precisa de ajuda? Vamos encontrar resposta dessas questões no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, Bem-aventurados os aflitos, no item 27. Kardec propõe uma questão e quem responde é o espírito protetor Bernardin, Bordeaux, 1863. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode? Ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? O Espírito responde: já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para completar as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis este curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Auxiliai-vos sempre, pois, em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas, porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus.
O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Jesus, nosso modelo e guia, exemplificou, vivenciou esse amor e caridade, curando, aliviando, socorrendo, ensinando e orando ao Pai Maior. E acabamos de ler que o espírita deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Então, uma das formas de aliviar a dor do nosso próximo é pedindo a Deus de bondade e misericórdia que alivie a dor e fortaleça com coragem, paciência e resignação aquele que sofre. No livro Instruções Psicofônicas por Espíritos Diversos, pela psicofonia de Francisco Cândido Xavier, encontramos na lição 36 a oração curativa pelo Espírito Eustáquio. Iniciaremos com a nota explicativa de Arnaldo Rocha. A reunião da noite de 11 de novembro de 1954 trouxe-nos a confortadora visita do espírito Padre Eustáquio. Sacerdote extremamente consagrado ao bem, nosso amigo residiu por alguns anos em Belo Horizonte, onde, por meio de seu nobre coração e de sua mediunidade curadora, inúmeros sofredores encontraram alívio. Sempre rodeado por verdadeira multidão de infelizes, Padre Eustáquio foi o apóstolo das curas, das quais se ocuparam largamente os jornais de nosso país. E continuando além túmulo o seu ministério sublime, conforme a observação dos médiuns clarividentes de nosso grupo, compareceu às nossas preces, acompanhado por uma pequena multidão de espíritos conturbados e infelizes a lhe pedirem socorro. O prezado visitante senhoreou as faculdades psicofônicas do médium com todas as características de sua personalidade, inclusive a mímica oratória e a voz que lhe eram peculiares quando encarnado. Sua alocução, de grande beleza para nós, em vista da simplicidade em que foi vazada, é portadora de expressivos apontamentos com respeito à oração. Falando agora o Espírito Eustáquio. Meus amigos, que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, conduzindo-nos para a luz. Fui padre católico romano, naturalmente limitado às concepções do meu ambiente, mas não tanto que não pudesse compreender todos os homens como tutelados de nosso Senhor. A morte do corpo veio dilatar os horizontes do meu entendimento, e agora vejo com mais clareza a necessidade do esforço conjunto de todas as nossas escolas de interpretação do Evangelho para que nos confraternizemos com fervor e sinceridade à frente do eterno amigo. Com esse novo discernimento, visito-vos o núcleo de ação cristianizante, tomando por tema a oração como poder curativo e definindo a nossa fé como dom providencial. O mundo permanece coberto de males de toda a sorte.
há epidemias de ódio, desequilíbrio, perversidade, ignorância, como em outro tempo conhecíamos a infestação da peste bubônica e febre amarela. Em toda parte vemos enfermidades, aflições, descontentamentos, desarmonias. Tudo é doença do corpo e da alma. Tudo é ausência do Espírito do Senhor. Não ignoramos, porém, que todos temos a prece à nossa disposição como força de recuperação e de cura. É necessário orientar as nossas atividades no sentido de adaptar-nos à lei do bem, acalmando nossos sentimentos e sossegando nossos impulsos, para em seguida elevar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a divina vontade. Sabemos hoje que outras vibrações escapam à ciência terrestre, além do ultravioleta e aquém do infravermelho. À medida que se desenvolve nos domínios da inteligência, compreende o homem com mais força que toda a matéria é condensação de energia. Disse o Senhor: brilhe vossa luz. E atualmente, a experimentação positiva revela que o próprio corpo humano é um gerador de forças dinâmicas, constituído assim como um feixe de energias radiantes, em que a consciência fragmentária da criatura evolui ao impacto dos mais diversos raios, a fim de entesourar a luz divina e crescer para a consciência cósmica. Vibra a luz em todos os lugares e, por ela, estamos informados de que o universo é percorrido pelo fluxo divino do amor infinito, em frequência muitíssimo elevada, através de ondas ultra curtas que podem ser transmitidas de espírito a espírito, mais facilmente assimiláveis por intermédio da oração. Cada aprendiz do Evangelho necessita, assim, afeiçoar-se ao culto da prece no próprio mundo íntimo, valorizando a oportunidade que lhe é concedida para a comunhão com o infinito poder. Para isso, contudo, é indispensável que a mente e o coração da criatura estejam em sintonia com o amor que domina todos os ângulos da vida, porque a lei do amor é tão matemática como a lei da gravitação. Agora ele faz uma comparação com a eletricidade, que para chegar, à luz, a acender uma luz, é necessário que não haja defeito na lâmpada ou na tomada de força. Assim derrama o amor de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os corações. No entanto, é imprescindível que a lâmpada de nossa alma se mostre em condições de receber-lhe o toque sublime. Os materiais que constituem a lâmpada são apetrechos de exteriorização da luz, mas a eletricidade é invisível. Assim também como vemos o amor de Deus em nossas vidas, por intermédio do grande mediador Jesus Cristo, em forma de alegria, paz, saúde, concórdia, progresso e felicidade. Entretanto, acima de todas essas manifestações, abordáveis ao nosso exame, permanece o invisível manancial do ilimitado amor e da ilimitada sabedoria, assim como a eletricidade é invisível. Ele também faz uma comparação do serviço da água no abrigo doméstico. Então, para que a água chegue, é preciso que a canalização esteja sempre bem disposta e bem limpa. Ele compara, então, o canal de nossa mente, de nosso coração, devem estar desimpedido de todos os raciocínios e sentimentos que não se harmonizem com os padrões de nosso Senhor. Alcançada essa fase preparatória, é possível utilizar a oração por medida de reajuste para nós e para os outros, incluindo quantos se encontram perto ou longe de nós. Então, a prece, por nós e pelos outros, a prece vai chegar onde quer que a pessoa se encontre.
Ninguém pode calcular no mundo o valor de uma prece nascida do coração humilde e sincero diante do Todo Misericordioso. Certamente, as tinturas e os sais, as vitaminas e a radioatividade são elementos que a providência divina colocou a serviço dos homens na terra. É também compreensível que o médico seja indispensável muitas vezes à cabeceira dos doentes, porque, em muitas situações, assim como o professor precisa do discípulo e o discípulo do professor, o enfermo precisa do médico, tanto quanto o médico necessita do enfermo na permuta de experiência. Isso, porém, não nos impede usar os recursos de que nos dispomos de nós mesmos. Estejamos convictos de que, ligando o fio de nossa fé à usina do infinito bem, as fontes vivas do amor eterno derramar-se-ão por meio de nós, espalhando saúde e alegria. Assim como há lâmpadas para voltagens diversas, cada criatura tem a sua capacidade própria nas tarefas do auxílio. Há quem receba mais ou menos força. Desse modo, conduzamos nossa boa vontade aos companheiros que sofrem, suplicando a infinita bondade em favor de nós mesmos. É indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. Se nos sentimos fracos, peçamos o concurso de um companheiro, de 2 companheiros ou mais irmãos, porque as forças reunidas multiplicam as forças e dessa forma teremos maiores possibilidades para a eclosão do amparo divino, que está simplesmente esperando que a nossa capacidade de transmissão e de sintonia se amplie e se eleve em nosso próprio favor. Mentalizemos o órgão enfermo, a pessoa necessitada ou a situação difícil, a maneira de campos em que o divino amor se manifestará, oferecendo-lhes nosso coração e nossas mãos por veículos de socorro, e veremos fluir por nós os mananciais da vida eterna, porque o Pai Todo-Compassivo e Jesus Nosso Senhor nunca se empobrecem de bondade. A indigência é sempre nossa. Muitos dizem, não posso ajudar porque não sou bom. Mas, se já fôssemos senhores da virtude, estaríamos noutras condições e noutras esferas. Consola-nos saber que somos discípulos do bem e nessa posição devemos exercitá-lo. Movimentemos a boa vontade. Não temos ainda as árvores da generosidade e da compreensão, da fé irrepreensível e da perfeita caridade, mas possuímos as sementes que lhes correspondem. E toda semente bem plantada recolhe do alto a graça do crescimento. Assim, pois, que tenhamos assegurado o êxito da nossa plantação de qualidades superiores, é preciso que nos disponhamos a fazer da própria vida um canal de manifestação do constante auxílio. E o Espírito continua dizendo que, apesar das nossas dificuldades, nós podemos nos colocar à disposição do divino amor. Trabalhemos, portanto, diz ele, estendendo a oração curativa. Em nome do Evangelho, sirvamos e ajudemos, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos assista e abençoe. Eustáquio. Vibremos então pelos que mais necessitam. É uma forma de amenizar o sofrimento de nossos irmãos. E Deus não deixa nenhuma prece sem resposta. Toda prece é atendida, tem a resposta de acordo com a sabedoria, bondade e o amor de nosso Pai. Oremos com fé e fervor e confiemos no divino poder. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos.
Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esses momentos nesse encontro. E recordando então o que vimos na semana passada, nós falamos sobre um texto de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Revelação pela Dor, e ele nos traz ali muitas colocações sobre a dor, sobre a utilidade providencial da dor e o quanto devemos aprender e entender a dor, aprendendo a passar por ela, trazendo todas as dificuldades que a vida nos traz, transformando em benefício próprio, né? Porque aquele que consegue tirar das experiências difíceis de sua vida, até das dores mais profundas que lhe alcançam o fundo do coração, tirarem o aprendizado, o entendimento e sentimentos nobres que se traduzem por virtudes na medida em que vamos aprendendo a conviver com as situações que nos alcançam. E afastando qualquer ideia de desespero, afastando qualquer ideia de descrença, porque aquele que crê, porque aquele que tem uma fé robusta, compreende as razões das situações, compreende os motivos de determinadas situações que a vida nos traz, que a vida nos impõe. Então, dando continuidade, ele coloca: melhor que qualquer outra doutrina filosófica ou religiosa, revela-nos o grande papel do sofrimento e ensina-nos a aceitá-lo. Aqui ele está falando do aprendizado, do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz em função de nos dar a interpretação correta dos ensinamentos de Jesus e nos traz então o papel do sofrimento na vida, né? Fazendo dele um processo de educação e reparação, mostra-nos a intervenção da justiça e do amor divinos em nossas próprias provações e males. Em vez dos desesperados que as doutrinas negativistas fazem de nós, em vez de decaídos, de réprobos ou malditos, o Espiritismo apresenta-nos desgraçados, simples aprendizes, simples neófitos que a dor ilumina e inicia, candidatos à perfeição, à felicidade. Dando à vida um alvo infinito, o novo espiritualismo oferece-nos uma razão de viver e de sofrer que nos faz reconhecer meritório se viva e sofra, numa palavra, um objetivo digno da alma e digno de Deus. Por que ele chama de novo espiritualismo? Porque Leon Denis, além de ter convivido ao tempo de Kardec, ele dá seguimento à doutrina, né? Ele como que substitui Allan Kardec após o retorno de Kardec ao plano espiritual. Portanto, então, um novo espiritualismo a que ele se refere, né? Na desordem aparente, na confusão das coisas, mostra-nos a ordem que lentamente se vai esboçando e realizando, o futuro que se vai elaborando no presente e, acima de tudo, a manifestação de uma imensa e divina harmonia. Harmonia essa que só alcançamos pelo entendimento da lei da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Então, são pontos muito importantes para que compreendamos as leis divinas que nos regem. Senão, como compreendermos uma harmonia que não percebemos se entendemos que estamos aqui apenas numa experiência física? Não haveria justiça de modo algum. Por mais que queiramos jogar para os desígnios de Deus, só Deus conhece seus desígnios, como nós aprendemos em outras crenças, fica muito difícil calar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos diante de tantas diferenças, né? Onde estaria a justiça de Deus? Muitas vezes dentro do próprio lar, tantas diferenças. E ele continua: e vede as consequências desse ensinamento. A dor perde o seu aspecto terrífico, deixa de ser um inimigo, um monstro terrível,
porque ela não é um castigo, né? Torna-se um auxiliar e o seu papel é providencial. Purifica, engrandece e refunde o ser em sua chama, reveste-o de uma beleza que não se conhecia, que não se lhe conhecia. O homem, a princípio, admirado e inquieto com o seu aspecto, aprende a conhecê-la, a apreciá-la, a familiarizar-se com ela. Acaba quase por amá-la. Certas almas heróicas, em vez de se afastarem dela, de a evitarem, vão-lhe ao encontro para nela livremente se embeberem e regenerarem. Aqui ele fala dessas almas heróicas que nem precisam mais passar por determinadas provas e rogam a Deus para estar aqui junto de afetos queridos, de criaturas queridas suas, que necessitam de provações mais dolorosas, de situações mais difíceis, e elas rogam a Deus para estar junto dessas criaturas, consequentemente vivendo situações também dolorosas, né? E pedem. Há espíritos que pede. Ele não necessita passar por um determinado gênero de prova difícil, uma dor muito difícil, uma doença cruel, a perda de um afeto querido. Muitas vezes ele não necessita dessa dor, mas ele busca isso como um desafio, pede para passar por esta prova para, como ele disse aqui, se embeberem e se regenerarem com a dor, né? Uma forma de aprimorarem o seu adiantamento. E Leon Denis continua: o destino, em virtude de ser ilimitado, prepara-nos possibilidades sempre novas de melhoramento. O sofrimento é apenas um corretivo aos nossos abusos, aos nossos erros, incentivo para a nossa marcha. Assim, as leis soberanas mostram-se perfeitamente justas e boas. Não infligem a ninguém penas inúteis ou imerecidas. O estudo do universo moral enche-nos de admiração pelo poder que, mediante o emprego da dor, transforma pouco a pouco as forças do mal em forças do bem. Faz sair do vício a virtude, do egoísmo o amor. Daí em diante, certo do resultado de seus esforços, o homem aceita com coragem as provas inevitáveis. Pode vir a velhice, a vida declinar e rolar pelo declive rápidos dos anos, sua fé ajuda-o a atravessar os períodos acidentados e as horas tristes da existência. À medida que esta decai e se vai envolvendo de névoas, vai se fazendo mais viva, e a grande luz do além e os sentimentos de justiça, de bondade e de amor que presidem ao destino de todos os seres, tornam-se para ele força nas horas de desalento e tornam-lhe mais fácil a preparação para a partida. Evidentemente, quanto mais nós soubermos lidar com as situações, quanto mais nós conseguirmos tirar das provas, das dores que nos alcançam, o aprendizado para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa compreensão das leis divinas que nos regem, trabalhando sentimentos, fazendo com que aprendamos a amar mais, né? Tudo isso está nos preparando para a partida. Partida essa da qual ninguém fugirá. Continuando, para o materialista e até para muitos crentes, o falecimento dos seres amados cava entre eles e nós um abismo que nada pode encher, abismo de sombra e treva, onde não brilha nenhum raio, nenhuma esperança. O protestante, incerto do destino deles, nem mesmo por seus mortos ora. O católico, não menos ansioso, pode recear para os seus o juízo que para sempre separa os eleitos dos réprobos. Então, ele coloca que o materialista, ele cava entre os seres amados e ele, quando alguém parte, um abismo.
Um abismo que nada preenche, porque a partir do momento que ele é materialista, ele não acredita na imortalidade da alma. Então, para ele, aquele ser deixou de existir com o cerrar daqueles olhos no momento da morte. Muito triste, muito triste. Que desalento achar que aqueles que nós amamos não existem mais. Muito triste ser materialista. E como essas filosofias ganham campo. Fala também dos crentes, né? E cita o protestante. Crentes, aquele que crê. E cita o protestante, que, incerto do destino daqueles que partem, nem mesmo oram pelos que partem. Porque eles entendem que eles não sentem, que eles não captam, né? E é muito triste. Há um filme, um filme baseado em fatos reais, em que um pastor sonha com o filho, ele tem visões, ele percebe que o seu filhinho, o seu filhinho tem uma situação de quase morte e retorna ao corpo contando coisas do plano espiritual, contando fatos que o menininho jamais saberia e que tinham sido reais, né? Uns detalhes que eu não me lembro agora, mas que o pai e a mãe ficam ali muito surpresos e não tem como não acreditar naquilo que o filhinho estava falando. E ele coloca para os seus os participantes ali do culto, né, do templo em que ele pregava, e ele é assim muito mal interpretado, perdendo até o posto de pastor. Por quê? Porque o protestante ele não vê dessa forma. O morto é morto, só haverá ali uma retomada no dia de um juízo, que sabe Deus quando entendem que seria esse juízo. E o católico também da mesma forma, ele sofre muito e cria um abismo muito grande na medida em que alguém que tenha cometido erros não estaria preparado para um céu, então estaria no inferno eterno. Então são esses entendimentos equivocados que acabam cavando entre aquele que fica e aquele que parte um abismo muito grande. Continuando. Aí está, porém, a nova doutrina com suas certezas inabaláveis, que é o Espiritismo, que era até então uma nova doutrina, como ainda é nova, na verdade, né? 1857. Para aqueles que a têm adotado, a morte como a dor não traz pavores. Cada cova que se abre é uma porta de libertação, uma saída franca para a liberdade dos espaços. Cada amigo que desaparece vai preparar a morada futura, balizar a estrada comum em que todos nós havemos de reunir. Só aparentemente há separação. Então, é uma separação aparente dada a nossa dificuldade de percepções mais aguçadas. Sabemos que essas almas não nos deixarão para sempre. Íntima comunhão pode estabelecer-se entre elas e nós. Se suas manifestações na ordem sensível encontram obstáculos, podemos pelo menos corresponder-nos com elas pelo pensamento. Então, se não temos uma percepção mais aguçada, que seria o sexto sentido, a mediunidade, nós podemos ter essa certeza e essa percepção de que pelo pensamento nós nos comunicamos. Conheceis a lei telepática, não há grito, lágrima, apelo de amor que não tenha sua repercussão e sua resposta. Solidariedade admirável das almas por quem oramos e que oram por nós.
permutas de pensamentos vibrantes e de chamamentos regeneradores, que atravessam o espaço e embebem os corações angustiados em radiações de força e esperança e nunca deixam de chegar ao alvo. Então, pelas leis da telepatia, não há como negarmos que um grito, uma lágrima, um apelo de amor, o que quer que seja, tem sempre a sua resposta, porque alcança o alvo, chega àquele coração a quem dirigimos. Julgáveis sofrer sozinhos, mas não é assim. Junto de vós, em torno de vós e até na extensão sem limites, há seres que vibram ao vosso sofrer e participam de vossa dor. Não a torneis demasiadamente viva por amor deles. Aqui ele nos pede que por amor a esses tantos que se alegram com as nossas alegrias, que sofrem com as nossas tristezas, que consigamos vibrar de uma forma, né, que eles possam sentir-se reconfortados com os nossos pensamentos e perceberem que sabemos passar pelas provas, que não nos desesperaremos, que não poremos tudo a perder, que não nos revoltaremos. É importante que pensemos neles também, não só nos que aqui estão ao nosso lado, mas neles também que merecem o nosso esforço, né? No sentido de não nos desesperarmos. A dor, a tristeza humana deu Deus por companheira a simpatia celeste. E essa simpatia toma muitas vezes a forma de um ser amado que nos dias de provação desce, cheio de solicitude, e recolhe cada uma das nossas dores para com elas nos tecer uma coroa de luz no espaço. Então, esses afetos queridos com os quais mantemos uma ligação, e é importante que se mantenha uma ligação saudável. A ligação saudável não prende, a ligação saudável permite que o que aqui está cumpra com a sua tarefa, o que lá está cumpra também com a sua tarefa. Então essas ligações saudáveis são bem-vindas, são benéficas, e quantas vezes essas visitas se fazem? De repente, você se lembra de alguém muito querido. Quantas vezes esse alguém não está ali ao seu lado, que veio ali para te confortar, que veio ali para te inspirar, que veio ali para te abraçar porque está feliz e te vê feliz. São as presenças queridas que se fazem presentes. Deus é Pai de bondade infinita e jamais separa corações que se amam. Não há tempo, não há espaço que separe corações que se amam. Ele continua. Quantos esposos, noivos, amantes, separados pela morte, vivem em nova união mais apertada e infinita. Nas horas de aflição, o espírito de um pai, de uma mãe, todos os amigos do céu se inclinam para nós e nos banham as frontes com seus fluidos suaves e afetuosos. Envolve-nos os corações em tépidas palpitações de amor. Como nos entregarmos ao mal ou ao desespero em presença de tais testemunhas, certos de que elas veem as nossas inquietações, leem nossos pensamentos, nos esperam e se aprontam para nos receberem nos portões da imensidade? Então, eles nos aguardam, mas para que nós possamos desfrutar da convivência com esses que estão do lado de lá, e que são tão queridos quanto os que estão aqui junto de nós, temos afetos queridíssimos encarnados entre nós e afetos queridíssimos no plano espiritual. Mas como conviver com esses afetos queridos se nos desencaminharmos, se nos revoltarmos, se nos desesperarmos?
Então que fique para nós, nesses momentos em que estamos chegando ao final de mais um encontro, que fiquem essas lições abençoadas, esse convite ao amor, esse convite a esse sentimento de que a vida continua, para que não temamos da forma como tanto tememos a perda dos afetos queridos, a própria morte, porque é uma mudança que se faz necessária quando no tempo certo. Então, tenhamos essa compreensão, que tudo isso acalente o nosso coração, nos renovando as forças, a esperança, aguçando o nosso sexto sentido, para que tudo isso se torne mais palpável, mais claro e profundo para cada um de nós. Que todos sejamos envolvidos por essas vibrações amorosas. Nós que aqui estamos, eles no plano espiritual, tenhamos muita confiança. Tenhamos uma